Olá pessoal, eu sou Breno Paneto, advogado e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Espírito Santo, e hoje nós estamos na gravação de mais um podcast Conversa Jurídica, o podcast das comissões da OAB Espírito Santo. E hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é o trabalho voluntário em prol da defesa e promoção dos direitos dos animais. Estou aqui com duas amigas que são protetoras independentes e também protetoras voluntárias da ONG Vira-Lata Vira Luxo, que tem um trabalho muito lindo em prol dos animais. Nice, Jussara, muito obrigado pela presença de vocês. Antes da gente começar, eu só queria dizer que você pode acompanhar esse episódio completo e os demais episódios no canal do YouTube da OAB Espírito Santo e também nas plataformas de áudio. Primeiro, para a gente começar mais uma vez, sejam muito bem-vindas, obrigados pelo convite. Obrigada. E para a gente já começar falando assim, apresenta um pouco como funciona a ONG e como que o trabalho voluntário ajuda no desenvolvimento das atividades em prol dos direitos dos animais. Nice? A ONG Vira-Lata Vira Luxo, né, ela já tem um tempinho já de resgate, né, e cuidados com os animais. E o trabalho voluntário, ele é essencial. Sem o voluntariado, a ONG não tem como caminhar. Hoje, né, nós contamos com vários voluntários, tem alguns bem ativos e tem alguns assim que são esporádicos, mas é essencial, é super importante. Se não houvesse os voluntários, não teriam as feiras, não teria as participações nos eventos, enfim, é essencial. As caronas solidárias, é muita coisa que o voluntariado pode fazer, além, né, da divulgação, do compartilhamento, né, nas redes sociais, enfim, curtir, seguir a página da ONG, né, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Então, assim, é elementar. Jussara, até para falar um pouco mais para as pessoas entenderem, eu quero ser voluntário, quero destinar parte do meu tempo para ajudar a ONG. Quais são os principais serviços que a ONG tem? A Anice falou um pouco dessa parte das feiras. Conta um pouquinho como que funciona esse trabalho para as adoções dos animais. Olha, a gente, como a Anice falou, é fundamental o voluntário no abrigo, né? Eu acho que em qualquer trabalho de proteção animal, é essencial, senão não existe, né? Porque as pessoas que lidam com essa proteção animal, todos são voluntários, Sim. né? Todos são. Então, assim, a gente precisa às vezes, de uma carona solidária para levar para a feira, para levar para uma clínica. Às vezes a gente tem consulta, o que a gente gasta de transporte para levar para a clínica, consultas, cirurgias, a gente gasta muito. Então, às vezes, um transporte que a pessoa faça. Às vezes a pessoa está em casa, está de bobeira, e é aquele horarinho que a gente precisa para levar o cachorro. Então, às vezes, na feira, para levar o transporte. Ah, eu não tenho carro, mas eu queria ajudar. Vai lá para a feira para segurar o animal, Sim, que a gente precisa. Então, a gente precisa para tanta coisa, às vezes passear com o animal no abrigo, a gente precisa de voluntários para brincar com os bichinhos. Os bichinhos são muito carentes, né? Sim. Muito carentes de amor, de contato mesmo com pessoas. Então, dar um passeio com eles é fundamental, porque desestressa, eles ficam presos nas baias, né? Então, assim, é fundamental essa coisa. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho alergia a pelo, qualquer coisa, qualquer impeditivo de ter contato com o animal, a pessoa pode doar financeiramente, né? Ela pode, eu não tenho dinheiro, ela pode compartilhar. Sim. Compartilhar, né? Às vezes uma adoção de um cachorrinho ou de algum trabalho que a gente vai fazer, alguma atividade, ele pode estar compartilhando com os amigos, com os parentes, até para ter engajamento de outras pessoas. É muito legal. E a página tem mais de 30 mil seguidores, não é isso? Então, assim, eu sempre falo, e reforçando o que você disse, muitas pessoas chegam pra gente através da comissão falando assim, às vezes precisa fazer um resgate, tem como colocar no abrigo. Eu falo, gente, a gente tem que entender que o abrigo é um local transitório, é para esse animal conseguir buscar um outro lar. E para que a gente consiga avançar nesse sentido, é importante que as pessoas ajudem para que a gente consiga, então, ampliar essa capacidade de mais animais. Só é possível quando você tem mais animais conseguindo famílias e sendo adotados de maneira responsável. Porque muitas vezes parece, eu tenho um sentimento, eu não sei se vocês compartilham disso, que muitas pessoas acham assim, simplesmente vai lá, recolhe e coloca lá na baia e isso vai ser infinito. Você vai ter 100, 200, 500 animais, isso é insustentável. Você tem custo com vacinas, você tem custo com atendimento veterinário, você tem custo para levar para as feiras de adoção. Então é
imprescindível que as pessoas possam compartilhar esse desejo de melhorar as condições da vida desse animal junto com o seu tempo disponível para que a gente consiga, de fato, ampliar o atendimento para esses animais. Então, assim, como ela falou, gente, ó, a Carona Solidária é muito bacana, especialmente porque elas têm um projeto que é fundamental, que eu sou apaixonado e que eu sempre faço questão de divulgar, que é o de recolhimento das tampinhas. A Jussara, levanta aí, Jussara, para a câmera só pegar para você. Ó, bebeu? Cadê a tampinha? Essa é pra você, que às vezes tá tomando só long neck. Ou até a minha mãe, por exemplo, que entrou na dieta e parou de tomar Coca-Cola. Agora ela só toma água com gás. E eu sempre falo, mãe, ó, você já juntou a sua tampinha d'água com gás? Porque ela coloca na bolsa agora que ela aprendeu e leva pra casa pra que a gente junte e leve lá junto no dia que faz a derrubada lá das tampinhas no parque. Conta um pouquinho como que tá funcionando, Jussara. Olha, a gente faz uma vez por mês, a gente vai no Parque Pianista Manolo Cabral, né, que é ali na Praia do Canto, e uma vez por mês a gente fala o tombo das tampinhas. O tombo das tampinhas, isso mesmo. Porque assim como tem o tombo da polenta, polenta, né? Aí a gente faz o tombo das tampinhas. E aí é muito legal, porque as crianças vão, as famílias vão, e é um movimento ali que é até assim complicado, porque eu digo que vicia. É um vício, tá? A pessoa que começa ali, porque quando a gente vende a tampinha por cor separada, eles pagam um valor maior, né? Quando a gente vende por todas misturadas, o valor é menor. Então, o que é legal? As pessoas vão para lá para separar, né? Então, é legal, né? Porque tem aquele ambiente gostoso, né? As pessoas conversam, as crianças brincam, separam. É muito legal, muito legal. E Nice, além do dia do Parque Manolo Cabral, tem vários pontos espalhados também com os coletores, não é isso? Então, por trás disso daí tem um outro mundo, que é o mundo da logística, né? Sim. Como fazer com que a tampinha da sua mãe chegue até o Parque Manolo Cabral, ou chegue no abrigo, ou chegue em Cariacica. Hoje nós temos esses 3 pontos de, digamos assim, seria um depósito para poder depois começar a organização. E essa logística conta com os embaixadores. Quem são os embaixadores? São as pessoas que trabalham, estudam, cidadão comum, que oferece o voluntário, que oferece a carona solidária, para passar nos pontos de coleta e destinar essas tampinhas para esses 3 pontos, digamos, de depósito. E tem as madrinhas das tampinhas e os padrinhos, que são as pessoas que separam essas tampinhas em casa. E tem também a turma que a gente fala de, como é que a gente falaria, assim, os embaixadores, né, digamos assim, que eles fazem a movimentação dessas tampinhas, tanto para pegar nos pontos de coleta, como para fazer a movimentação entre esses 3 depósitos. Então, se a gente está programando fazer a venda para o cliente lá de Cariacica, só que aí tem que ter um limite, né, de quilos para poder vender, aí a gente quer fazer uma venda por Cariacica, que a maior quantidade de quilos está lá, a gente direciona essa movimentação, volume. Esse volume que está no abrigo, por exemplo, na Serra, lá para Cariacica. Então, assim, é bem interessante, aquilo que a gente estava falando, sem o voluntariado... Não se consegue avançar, né? Não. Pra gente continuar nessa conversa bacana, falar sobre os tipos de tampinhas, porque não é só a tampinha da garrafa PET ou aquela tampinha do pote com gás, também pode ser outro tipo de tampinha, né? Eu me lembro do amaciante, isso me surpreendeu, porque às vezes as pessoas não sabem que é a tampinha do amaciante. Então, Nice, quais tipos de materiais que podem ser recebidos? Então, tampinhas de garrafa PET, né, de um modo geral, refrigerante, água, de margarina, manteiga, água sanitária, amaciante, falou que é plástico. Caneta. Tampinha de caneta também? Não sabia. Caneta, tampinhas de medicamentos, enfim, N tampinhas. Material plástico no geral. Às vezes você tem uma vasilha plástica em casa, né, desde que seja pequena, aí você tira a tampa dela e manda a tampa dela pra gente. Porque a gente não consegue, infelizmente, abraçar essa parte de volumes, né? Então, o vasilhame em si a gente não consegue recolher.
Mas a tampa desse vasilhame, que não ocupa muito espaço, né? Normalmente ele é um diâmetro muito pequenininho, então ele é absorvido pelo projeto. Aí nós temos as chamadas champinhas, que são as tampas de lata, né? Que são as de então aquelas de cerveja. latinha de alumínio vocês também recolhem? Sim, de cerveja, dessas vasilhamezinhos de sardinha, salmão, aqueles lacrezinhos, a gente aproveita eles todos. E aí é muito interessante que os bares estão amando, né? Sim. Porque essa champinha, normalmente, ela vai para a calçada, né? Aí ela cai na rede fluvial e, enfim, causa aquele transtorno horrível. E a gente está conseguindo captar bastante champinhas também. E aí tem os lacres também das latinhas, né, de refrigerante. Enfim, falou que é lacre e a gente já tem um comprador para esses lacres. Que a legal. gente vai mostrar depois na nossa rede social em que esse artesão está transformando esses lacres que a gente está conseguindo captar do meio ambiente. Que bacana, então tem tampinha, champinha e lacre. Isso. E assim, se eu tiver um comércio, uma padaria, um supermercado, uma farmácia, como que eu faço para deixar um desses coletores? É possível também, não é isso? Sim, aí entrar no direct, né, na Uhum. nossa rede social, manda lá o endereço, o telefone de contato, e aí a mágica vai acontecendo. Ai, que legal. Se puder colocar depois na edição, deixar as fotos passando de como são. Tem contentores lindos, assim, né, pelo projeto. Tem de lápis, tem um que é mais escurinho, tipo um âmbar, que você consegue colocar. Isso. Então, assim, tem vários tipos que a gente, de acordo com o perfil, consegue distribuir, né, Jussara? Porque às vezes a pessoa não quer um grande, né? Quer botar no lugar que não ocupa muito espaço. Sim. Então a gente tem aqueles potinhos de whey, né? Que são menores, né? Que não vai atrapalhar um lugar, uma loja, às vezes é um lugar que não quer botar uma coisa grande. E a gente também coloca. Ou seja, é sustentabilidade na prática. Porque eu me lembro Sim. que um dos primeiros que eu vi foi que vocês têm parcerias com cervejarias. São aqueles que deixam normalmente as cervejas, né? Isso. São os maiores. São os maiores que a gente adesiva e põe. Mas se a pessoa não é muito grande. Tem o do Whey também. E agora tem o da Herbalife também. Ai, que legal. Que é o menorzinho. Porque às vezes você... Para casa também, né? Sim, você tem a cantina do seu ambiente de trabalho, a copa do seu ambiente de trabalho, do seu escritório. Você pode colocar esses. Eu vou deixar a foto aqui também lá do meu trabalho e faço exatamente isso. Lá na cozinha do trabalho eu coloquei uma garrafa PET mesmo. Sim. Tapada, no meio eu fiz um corte nela e aí cada um que toma vai lá e vai colocando. O pessoal gosta muito de legal. Coca-Cola lá, Isso. então vai colocando a tampinha, assim que enche eu vou lá e a gente consegue distribuir. Então assim, pra gente reforçar aqui, como que você pode ajudar de várias maneiras, né? Primeiro, Sim. de uma maneira super simples, que é você tá num bar, num restaurante, toma uma cerveja de latinha ou tá com a sua água com gás, pega a tampinha ou a champinha ou o lacre, coloca na sua bolsa e junta em casa. Isso. Segunda, você é dono de um comércio. Você consegue deixar um desses coletores no seu comércio para que as pessoas possam ver e ser ali um ponto de coleta inicial, para que a pessoa possa colocar aquelas tampinhas, champinhas ou lacre no seu comércio. Terceira forma, você ajudar com a carona solidária. Afinal, esses coletores precisam ir para o ponto focal, que é no Parque Manolo Cabral, em Vitória, ou então em Serra, em Cariacica. Então você pode dar essa carona voluntária, por exemplo, eu moro em Jardim da Penha, posso passar lá, recolher e levar para esse ponto maior onde nós temos os grandes bags. Ou quarto, você pode ser uma pessoa que ajuda a separar as tampinhas, porque elas valem muito mais se elas estão separadas por cor. Então você pode separar um dos seus dias, acompanhando no Instagram, quando que faz ali a virada do coletor, o tombo, né? O tombo das tampinhas. Quando se faz o tombo das tampinhas, para que você possa ali ajudar a passar uma manhã com seu filho, ajudando na distribuição e separação dessas tampinhas. E eu me lembro que um dia que eu fui, tem alguns depoimentos bem legais que falam sobre até a importância para a saúde mental disso, né? De pessoas idosas, de crianças. Queria que vocês comentassem um pouco tanto da parte das tampinhas para quem separa, como também para quem adota. Hoje, inclusive, eu tive um testemunho de uma pessoa que ela teve processo de depressão intenso, ao ponto de ter que ser internado para tal, e ela aliou as duas coisas, a proteção animal, que ela adotou uma doguinha com a ONG Vira-Lata Vira-Luxo, e quando a tia dela levou a doguinha para visitar na clínica onde ela estava internada, ela falou, não, eu tenho que lutar. Olha eu tenho isso. que lutar.
E ela já é nossa voluntária, né? O local de trabalho dela já é ponto de coleta para gente. E agora ela pediu para entrar no grupo para ela poder se transformar em madrinha. Então, é essencial. Ela falou, Nice, são coisas que, assim, que salvam a gente mesmo de determinada situação. E eu tenho certeza que eu tive essa melhora em função da minha doguinha, que eu adotei. E eu quero ficar mais envolvida ainda com o projeto. Então, é uma pessoa que a gente está tirando, né, de uma situação delicada, né, de saúde mental afundada. E a tendência é ela se recuperar totalmente, porque eu já falei com ela, a gente já tem 3 eventos importantes esse mês. Recupera aí para ajudar a gente. É isso aí. Então ela já saiu de lá da ONG toda animadinha hoje, foi levar as tampinhas, que ela, né, é nossa voluntária nessa parte. Então, assim, é muito importante. O voluntariado, acho que as pessoas não têm noção da expansão, né, de como eles podem estar ajudando. É verdade, eu falo assim, em diversas áreas da vida, o voluntariado ajuda muito a gente. Agora eu consigo dizer que de forma especial na causa animal, onde você consegue ver um ser tão indefeso, que é tão bom, que te ama independentemente da sua cor, da sua classe social, da onde você veio, de como você é, se é jovem, se é mais velho, e ainda assim tem gente que tem coragem de cometer maus tratos contra um bichinho desse. E para entrar um pouco nessa área de crueldade, infelizmente a gente sabe que os abrigos e as ONGs recebem também esses animais que foram vítimas de maus tratos. Então eu queria também que vocês contassem um pouco desse trabalho de vocês no caso de apoio e auxílio a animais resgatados de maus tratos, como que é esse trabalho, quais são os principais desafios, os custos, vacinas, enfim, para as pessoas também terem ideia que infelizmente não são só flores. Esse trabalho precisa também desse apoio, inclusive financeiro, porque tem muita gente maldosa e que as ONGs fazem um trabalho fenomenal em relação ao combate aos maus tratos, né, Jussara? Sim, porque, por exemplo, às vezes a gente recebe um pedido de resgate, né? Aí o nosso coração vai a 1000, né? E aí a gente fica pensando como resgatar. A gente não tem onde colocar. O abrigo está hiperlotado. Então, às vezes, a gente precisa de quê? De um lar temporário. A pessoa falar, eu vou cuidar, eu vou dar meu tempo, né? Ali para dar um remedinho, fazer um curativo. Então, às vezes, a gente precisa desse lar temporário que a gente chama. O que é um lar temporário? Você se doa, né? Agora eu não posso adotar, eu amo o bicho, mas eu não posso, de alguma forma, ou por causa de problemas financeiros, né? Ou porque não pode adotar naquele momento, gostaria, mas não pode, então ela dá o lar temporário. Aí a gente vai bancar tudo. Tá? A pessoa, quando ela oferece o lar temporário, a gente manda a medicação, a caminha, o bebedouro, o comedouro, toda a medicação vai, tudo. A pessoa não vai gastar com nada, ração. O trabalho dele totalmente voluntário. O trabalho dele vai ser só mesmo dar o amor ali, o carinho para o bichinho e a medicação. Tudo direitinho, nos horários certinhos, né? Ou seja, você consegue ajudar muito também disponibilizando ali, às vezes, 3, 4, uma semana para esse animal ficar na sua casa e conseguir ter essa medicação até essa recuperação dele ser um pouco mais efetiva. E o que eu falo, que é o ponto 2 depois do resgate, para que a gente consiga levar para uma feira ou para um evento de adoção, para que esse animal possa ter uma família e uma adoção responsável também, né? E o legal do lar temporário é porque normalmente as pessoas só querem dar lar temporário, mas se apaixonam, Se apaixona. Aí se apaixona e acabou. Aí a gente consegue ampliar a adoção. Aí sim, aí é tudo de bom. Entra novamente o quê? O seu trabalho voluntário. Tá abrindo a porta da casa dele, a vida dele, dedicando um espaço de tempo da vida, do cotidiano dele, para poder cuidar. Então, assim, lá vai o voluntário novamente. Sem o voluntário... Não, nada acontece. Nada. E eu falo também que um trabalho voluntário que é importante, nós como cidadão também, é denunciar maus tratos. Sim. Maus tratos é crime e precisa ser punido ao rigor da lei. Nós tivemos em 2020 uma alteração legislativa que foi a Lei Sanção, que garantiu uma pena inicial de reclusão que pode chegar até 5 anos de cadeia. Então, se você vir alguém cometendo maus tratos, denuncie para a Polícia Civil, abra um boletim de ocorrência na delegacia regional, ou na delegacia do meio ambiente, ou na delegacia do seu bairro, porque ele precisa ser investigado como qualquer outro crime, como furto, como roubo, ele tem que ser investigado,
tem previsão na lei de crimes ambientais e pode pegar até 5 anos de cadeia. Nós não podemos ser coniventes com maus tratos contra os animais, porque quem comete maus tratos contra os animais, inclusive pela teoria do elo, comete contra pessoas vulneráveis, contra idosos, contra crianças. Por isso é importante você denunciar. Não seja conivente, porque esse trabalho das ONGs, ele é muito importante, mas como a Jussara e a Anis trouxeram aqui, está lotada, infelizmente nós não temos quantidade de abrigos suficientes, é importante também a gente ir pela via da lei, para repreender as pessoas criminosas que cometem maus tratos contra animais tão indefesos. Então deixar esse recado aqui registrado para que a gente também fale do trabalho, mas fale também do nosso papel como cidadão para denunciar esse caso de maus tratos. Eu gosto de trazer um exemplo, antes de passar para você, Jussara, lá na CPI de maus tratos, quando nós conseguimos identificar uma pessoa que deixou um animal abandonado num saco, uma coisa triste, ali na pedreira de Joana d'Arc, pelo microchip que esse animal tinha. Então também eu falo sempre, se você não tem o animal castrado ainda, castre ele num programa da prefeitura. Na prefeitura de Vitória, por exemplo, esse animal após ser castrado, recebe o microchip e até uma maneira da gente também conseguir impedir esses abandonos e conseguir identificar o tutor desse animal, né, Jussara? Uma coisa que eu falo é que as pessoas, às vezes, olham um bichinho que está em sofrimento, tá sendo maltratado, e ela fica, isso não é problema meu. Aí você está sendo conivente, né? Então, que a pessoa denuncie o mais rápido possível. Sim. Porque, às vezes, só vai denunciar quando o cachorro está num estado já morrendo. A gente resgatou um animal com os olhos furados. Nossa vida. Os olhos furados. E, assim, num estado deplorável, ele veio a óbito. Porque ele já, quer dizer, quando denunciaram, né? Quando chegou, assim, o cachorro já não tinha mais jeito. Quer dizer, ficou um tempo na clínica e tudo, mas veio a óbito. Então, às vezes, a pessoa só vai denunciar ou só vai pedir ajuda, um resgate, assim, quando o animal já... Então, assim, viu, denuncia logo. Enquanto tem jeito ainda, né? O bichinho ainda tem condição de se recuperar, porque, às vezes, muitos a gente resgata, mas vem a óbito. Eu sempre comento que o cidadão comum, ele pode fazer a parte dele. Sim. Se ele não tiver condições de levar o doguinho para casa, de ter acesso, né, a esse ambiente que o animal está em situação de maus trato, mas está recluso, que ele procure, né, fazer algo, filmar, fotografar, jogar na rede social, fazer um protocolo, né, para a prefeitura e colocar isso na mídia, marcar, né, a ONG, a Vira-Lata Vira-Luxo é muito aberta, né, sobre esse aspecto, de ajudar, né, as pessoas, a população, a divulgar isso. Quando é um caso bem extremo, assim, abre até a página mesmo, para poder já estar divulgando, Sim, ou coloque-se nos stories. Não pode acontecer a omissão. Porque quando você está omitindo, você está sendo conivente com aquela situação irregular, e você não está ajudando o animal em nada. Então, eu sempre falo, oriento, filma, fotografa, faz um vídeo mostrando o ambiente, o local. Próximo aqui da refrigeração tal. É porque às vezes eu falo, chega pra mim mesmo, né? Tanto quando eu era secretário, fui sub da área, ou também como presidente da comissão, a pessoa manda uma foto assim, sem identificar, vi um maus tratos contra esse animal, ajuda. Aí eu sempre falo assim, gente, é importante você ter identificação. Viu aonde, qual bairro, qual cidade, quem tá falando, qual o número de telefone que a gente pode entrar em contato. Porque só um animal, às vezes, chega assim, como a gente fala sempre, o famoso vira-latinha caramelo ali. Sim. Ou então, independente se é sem raça definida ou do animal que for, a gente precisa dessa identificação, até para poder ajudar. A gente tem que saber qual é o local, mais ou menos, qual é uma referência, como você diz, em frente a tal loja, ou na próxima avenida tal. Eu entendo que às vezes a pessoa não tem a rua e o número, né? Mas assim, um ponto de referência, mais ou menos aonde ela viu, porque senão é até difícil a gente conseguir ajuda, seja pelo trabalho voluntário ou, se for um caso mais extremo, até para chamar a polícia. Então, assim, eu sempre falo, gente, é importante, como você trouxe, Anis, descrever o espaço, o ambiente, para conseguir ajudar. Para obter o sucesso. E eu sempre oriento também, se é um animal que está numa situação que você percebe abandono, conversa com o comércio local, você sempre encontra alguém que é simpatizante, aí coloca uma água, coloca uma ração, por quê? Você faz o pedido nos aplicativos das prefeituras. Mas aí, se o resgate chegar lá,
sai, né, de onde aqui os contratos ultimamente estão sendo com o Rancho Bela Vista. Aí se desloca lá da Serra para chegar lá em Vila Velha. Às vezes chega lá e não encontra Não o animal. encontra o animal. Então é importante ter o cidadão comum, ele ter esse envolvimento. Sim. Ele pode, todo mundo pode fazer um pouquinho. Porque você mantendo uma água e uma comidinha para esse animal ali, a tendência é quando o resgate chegar, encontrar ele e resolver o problema dele. Quer dizer, né? você denuncia, move toda a máquina, quando Sim. chega lá, não encontra. Não encontra mais. Então, não. assim, é importante essa parte. E a gente fazer a publicação, eu sempre falo assim, gente, tem que fazer as publicações, joga os links para a gente compartilhar e criar força. Eu sempre uso o termo, criar força. Criando força é pressão para poder ele ser resgatado de imediato. O animal em sofrimento, ele não tem tempo. Sim. Está atropelado, foi envenenado, está com a barriga, né, distendida, com o abdômen distendido. Ele não tem tempo. Você tem, questão de minutos, horas, você perde, ele perde a vida. Então, tem que ter esse envolvimento para poder... E a ONG, ela é muito aberta para isso. Várias ONGs aqui da Grande Vitória, a gente observa que eles saem replicando, colocando os stories. Não, Então, nos assim, grupos de WhatsApp também. Tem um monte de grupo de WhatsApp legal. Sim, então isso é muito importante. São coisas que o cidadão comum pode fazer, gente. Ele pode estar indo para o local de trabalho, ele pode estar até passando de ônibus, e ele faz aquele videozinho rápido e joga nesse meio tempo na mídia. É isso aí. E o voluntário, né? Consegue ajudar muito nisso. Que vai né? ajudar e muito, porque como você disse, né? E a gente estava informando que a hotelaria das ONGs e dos protetores estão lotados. E aí o voluntariado vai abrir essa casa para poder fazer esse pós-atendimento de clínica de urgência. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui é o seguinte, que às vezes eu recebo muita ligação, todos os dias eu recebo muitas ligações, mensagem pelo WhatsApp, de pessoas que às vezes são até grosseiras, né? Eu procuro ser muito educada, porque eu sei que às vezes a pessoa está ali num momento de desespero. Eu tô com um cachorro aqui, ele foi atropelado, aí vocês vêm aqui buscar. Eu falei, gente, a gente não tem como ir buscar. Não tem como ir buscar. Eles acham que a gente tem um carro da ONG. Um não, né? Vários, porque são várias ligações. Sim, lá na Serra e outro lá em Coqueiral. Aí fala, passa aqui e pega. Eu falei, mas não é assim, a gente não tem onde colocar. Você vai ficar com esse animal? Não posso não. Vocês resolvem aí. Vocês passam aqui e pegam. Não é assim, não é. A gente tem dívida em clínica, né? Então as pessoas acham assim que é uma ONG. Nossa, eles têm dinheiro, eles têm como, tem médicos, tem pessoas que me ligam falando assim, olha, eu tô com um cachorro que precisa operar. Vocês podem pegar ele aqui para poder operar? A gente não tem dinheiro, né? Então, as pessoas têm que ter consciência de que uma ONG, ela vive, digamos assim, de doação. Mantida de doações. Um doa 20, outro doa 10, outro eu só posso com 5, o que der a gente junta. Às vezes, aqueles R$5 que a pessoa está ali doando é para completar um remédio que a gente tem que comprar. Então, às vezes a pessoa assim, não, mas eu acho que doar é só muito dinheiro. Não, às vezes aqueles R$5, R$3 ali, tá faltando para comprar um remédio. Né? Então, as pessoas têm que entender que a ONG, ela não tem um dinheiro que vem, que tem um dinheiro assim, né? Que brota dinheiro, né? E que todo mundo tem que fazer a sua parte. A pessoa diz, mas vocês não são uma ONG? Vocês têm que pegar. Então... Quem dera se o mundo fosse assim, né? Tem que fazer. Infelizmente, a gente, por isso que eu fiz questão da gente reforçar aqui no podcast de hoje do Conversa Jurídica, até para falar para os nossos colegas advogados, inclusive na sede da OAB nós temos um espaço até para que você possa depositar suas tampinhas, então até os colaboradores da sede da seccional conseguem deixar lá suas tampinhas. Nós vamos colocar também agora na casa da OAB, que inclusive é a casa das comissões. Já é um primeiro passo. Agora um segundo, como falou, você pode participar ajudando na logística, você pode participar doando qualquer valor. E é importante reforçar isso, né, Jussara? A ONG vive de doações. Não existe uma transferência de recursos. Vocês acham que, assim, as ONGs vivem com aquele dinheiro todo. Infelizmente, não é assim. Fica até o convite para que você possa conhecer o abrigo. Eu tive já a felicidade de conhecer o abrigo, o amor daqueles animais, como eles são bem tratados. Mas como que, de fato, é simples, porque é de acordo com as entradas, com as doações que vêm. Então, assim, a oportunidade que a gente tem de divulgar é, assim... Faça o trabalho voluntário, doe recursos se você não tem tempo, doe tempo se você não tem recursos, doe os dois se você pode fazer isso, né, Jussara? Sim.
qualquer ajuda é bem-vinda. A gente participou, né, daquele evento do Exagerado e algumas pessoas ficam conversando com a gente, né? E aí uma pessoa falou que ela tinha perdido 2 animais, assim, um muito próximo do outro, né? Perdeu muito. E estava recente, que tinham perdido poucos meses. E a pessoa estava bem chorosa, assim. Ela falou bem assim: agora eu não posso adotar, mas eu quero dar um lar temporário, eu quero Ai, que ajudar. lindo. E ela se disponibilizou. O que eu falo, se você quer ajudar uma ONG, conheça, vá conhecer. Sim. Tá? Vá conhecer o trabalho da pessoa, se é um trabalho sério, porque tem muita gente que às vezes usam esse meio, né, esse nicho aí, Sim. para se dar bem. Então, assim, vai lá conhecer o trabalho, é um trabalho sério, os bichinhos estão bem cuidados, eles têm amor, eles são tratados com carinho, para você conhecer. Aí ela foi lá, conheceu, e ela vai dar lar temporário com possível adoção Que legal. de 2 bichinhos, 2 animaizinhos que foram resgatados de uma situação de maus tratos, né? Elas possivelmente Exploração eram animal. de Nossa. exploração, É muito triste. eram matrizes, né? E essa é uma coisa que eu falo também, assim, ó, se eu pudesse... Hoje eu vim como advogada aqui, eu tô de paletó, mas eu tenho uma que, assim, não compre e adote. Eu falo, tem tanto animal que pode ser adotado, dos mais diversos tipos de animais de grande porte, de pequeno porte, de médio porte, mais velho, mais jovem, com deficiência também, que é um desafio. Eu sempre faço Sim. essa sensibilização para animais que no resgate de maus tratos acabaram perdendo a patinha, ou perdendo uma orelha, ou perdendo a visão. Então é importante a gente conseguir também falar dessa adoção e, assim, adote, gente. Tem tantos animais precisando de um lar para que você, às vezes, está financiando sem saber um lugar que usa esses animais apenas para reprodução. Então a gente sabe que existe sim regulamentação sobre isso, mas assim, a nossa sensibilização de você ir lá dando um lar temporário, ou conhecendo lá no abrigo um animal que pode se apaixonar por você, ou você se apaixonar por ele, e assim, oportunize para isso. Se você já comprou um animal, tudo bem, você ainda tá com um animalzinho, mas dá oportunidade para um outro animal que pode ser adotado. E até para pegar esse gancho, falar assim, hoje, se eu quiser adotar um animal, eu entro no Instagram, consigo lá no abrigo, como que funciona esse processo de adoção? A gente faz uma entrevista, né? Porque a gente quer que o animal tenha respeito, né? A pessoa que vai adotar tenha condição, né? Psicológica até, né? Sim. Porque tem muita gente que eu já fiz entrevista com uma pessoa que era acumuladora, né? Ela tinha 7 e queria o 8º, né? Ela falou, de repente eu pego 2. Falei, como assim? Como? Tem que ter esse Né? cuidado. Então, você tem que entrevistar a pessoa, né? Ver qual o perfil dela, até às vezes para você indicar um animal. Sim. Porque tem gente que quer um animal, eu quero um animal mais calminho. Eu fiz adoção agora, sábado, de uma gostosa, né? Que ela a gente sempre levava, né? Quando vai fazer palestra em escolas, né? De conscientização, de proteção ambiental, animal, levava a Carolzinha, né? Então, ela era muito assim, calminha, né? E essa pessoa que adotou, ela tem uma mãe idosa, de 90 e poucos anos, né? Então, ela precisava de um cachorro que fosse mais calminho. Sim. E aí ela falou, Sara, eu queria um filhote. Aí eu falei assim, olha... Aí comecei É o contrário. Comecei a conversar. Eu falei, olha, você quer o quê? Um animalzinho agitado? Não, tem que ser calminho. Eu falei, olha, filhote não é calminho. Né? E aí, vai morder o chinelo. Vai, né? E vai arranhar a vovó, né? Que tem uma pele mais fina. Então, a gente tem que ver o perfil da pessoa, né? Para indicar o animal certo, né? Então, isso é importante. Então, a gente faz uma entrevista. Às vezes, as pessoas desistem da entrevista, que acham que nós somos muito exigentes. Não é criteriosos demais. São muito exigentes, criteriosos, mas não é. As pessoas, muitas entram em contato com a gente para adotar, mas eles acham que não vai ter uma entrevista. Falam assim, que dia que eu posso lá pegar um animal? Calma, tem que ser o que eu falo sempre, né? Adoção responsável. Até para que esse animal possa não ser fruto depois de um eventual abandono. Ou de maus tratos. Ou de maus tratos também. Maus tratos. Que a gente teve devolução de um animal que depois, quando a gente foi... Que a pessoa queria de volta, ele estava em maus tratos. Ele estava acorrentado, num lugar pequeno. Então, e a pessoa quis de volta e a gente não
não deu para adoção novamente. Assim, ele não devolveu. Não devolveu para essa pessoa. Não devolveu. Então a gente é bem criterioso porque duas vezes, né? tentou 2 vezes pegar o mesmo animal. Aí quando a gente pediu foto, né, da onde ele ficava e tal, a gente viu que era um cachorro grande, tava no cubículo. E eu já peguei muitos casos assim também, sem cobertura, para abrigo de sol e Sim. chuva, que fica o dia inteiro acorrentado. Então fala assim, esse animal late muito. Muitas vezes é pelo estresse, porque esse animal não Sim. caminha, não anda. Eu falo sempre assim, muitas protetoras chegam pra gente e eu falo assim, nós estamos fazendo agora os pet parks lá na cidade de Vitória também, um ambiente, né, eu falo que tem as 5 liberdades dos animais, uma das liberdades é a liberdade ambiental, para que esse animal possa caminhar, possa correr. E aqui faço um registro. Se for em logradouro público, ou seja, rua, praça, você tem que estar com coleira e guia, porque inclusive para a segurança desse animal, porque sem coleira e guia esse animal pode fugir, pode eventualmente sofrer um acidente, seja com outro animal, ou também com carro, se for em caso de calçadas. Então é importante a coleira e guia. E é importante que você possa deixar esse animal solto apenas nas áreas. Prefeituras têm pet parks para cão, enfim, para esse ambiente. Agora é importante o animal, para ele não ficar estressado, ele ter esse momento de correr, se ele for animado de correr, de andar, de poder ter essa liberdade ambiental, para que ele consiga ali exercer a sua, de fato, liberdade. Eu falo sempre com as pessoas, imagine se você ficasse o dia inteiro preso num quarto. Ninguém ficaria feliz assim. Então é importante você, assim, caminhar com esse animal, andar com ele, encher de amor, eu falo. É tão bonzinho, gente, eu não consigo entender. Com certeza. Até porque uma das perguntas que eu faço, né, aí, eu acho que todas nós fazemos, o bichinho vai ter contato com as pessoas? Não, ele vai ficar no quintal. Tá, me explica assim essa história. Explica esse quintal, né? Explica esse quintal. Como vai ser? Ele vai ficar correntado? Não, ele vai ficar livre, tá. Mas as pessoas vão lá, ele pode se achegar às pessoas, ele vai ficar completamente isolado. Não, é porque aí eu tenho criança, porque por algum motivo, né, quer que o animal fique longe, né, aí a gente não doa. Por quê? Vai ficar um animal isolado, sem contato com pessoas. Nós temos um animal que ficou 7 anos servindo de cão de guarda, né? Ficava guardando lá o terreno, lá o quintal lá. E esse animal não tinha contato com ninguém. Não tinha contato, assim. A pessoa chegava, botava água, jogava comida, e ele não tinha contato, amor, né, carinho, ninguém. Sim. Hoje em dia ele é um animal que fica numa baia sozinho e bem complicado para a gente dar remédio. Por quê? Porque ele é completamente arredio. Porque ele não teve contato com pessoa, carinho. E ele cresce com essa... E aí ele ficou 7 anos nesse estado. Muito tempo. Nesse estado. E aí a pessoa entrou em contato que ela ia mudar dessa casa com esse quintal enorme, que ia para um apartamento e que ia jogar ele na rua. Olha isso. Eu falei, não tem 7 anos com a pessoa e ela tem zero consideração, empatia, carinho, nada. Nada. E desde 2019 que ele está com a gente. Então ele já está esse tempo todinho com a gente. Ou seja, mesmo 7 anos depois, porque 19, 21, 22, 23, 24, 7 anos depois, ele ainda tem as marcas desse abandono afetivo, podemos dizer assim. Nós socialização dele, inclusive com fêmeas. Inicialmente ele aceitou, colocamos a casinha dela dentro, né, do ambiente dele, fizemos a parte de socialização na área de soltura. Aparentemente ele aceitou, tudo bonitinho. No primeiro dia, ok. No segundo dia, ele já começou a agredir ela. Aí tivemos que retirar ela para não acontecer um incidente maior. Tentamos uma outra fêmea, mais jovem, brincalhona e tal. No primeiro dia foi tudo ok. Na segunda noite, ele simplesmente não deixou a bichinha entrar, ela ia dormir no relento. Aí eu falei assim, pô, cara, aí não dá, né? Então, assim, até com um ano, ele tem uma certa resistência inicial, até a gente começar a ter uma certa convivência com ele, né? Os funcionários da ONG ter a convivência, e aí ele vai melhorando aos pouquinhos. Mas ele é o tipo do cachorro que ele não deixa nem se acariciar, por tanto isolamento que ele sofreu. É muito triste, tá? É muito triste, né? Ainda bem que encontraram vocês, mas é o que eu falo. Quantos animais têm situações dessa maneira, não é? É aquilo que você estava falando. O abrigo seria uma passagem, né? Um local para o cachorro ficar eternamente. E um dos nossos maiores desafios é exatamente esse, que é a hotelaria, né? Porque se não é adotado, você não consegue fazer a rotatividade e ajudar outros. E a parte, né, financeira em si, porque tudo isso é custo. Um animal que ele sofre maus tratos,
isso reverte muito negativamente para a gente. É mais Porque difícil você conseguir o adotar. manejo diário é mais complicado, né? A gente tem aquele caso do Fumaça, né? Sim. Que foi devolvido, foi adotado em bebezinho, voltou sem castrar, sem estar vacinado, o Nossa. cachorro completamente diferente, porte grande. Então, assim, foi difícil. A Jussara ia lá no final de semana, Jussara? Nossa, porque normalmente eu estou aos sábados no abrigo. E eu chegava, ele fazia dente para mim, ele ficava enlouquecido, mas eu sempre com voz de carinho, ei, meu amor, a vovó chegou, e sempre tentando, né? Tentando, mas sempre respeitando. A gente tem que respeitar o tempo do animal, Sim. tem que respeitar. Então, agora eu chego, já passo a mãozinha nele, ele balança o rabinho. Então, assim, é respeitar o animal, é o tempo do animal, né? Mas ele chegou bem arredio. Bem arredio. E eu falo que assim, dá pra você ajudar também de longe. Eu sei que alguém vai estar vendo a gente. Mandar um beijo pra Ida, que eu sei que tive a oportunidade de conhecer. Então, assim, eu gosto de dar o exemplo dela, que é uma pessoa que tá longe lá nos Estados Unidos, né? Depois vocês podem falar um pouquinho também do papel. Mas, assim, como que de longe você pode ajudar, às vezes, financeiramente, Sim, pode ajudar sim. compartilhando no Instagram. Então, assim, ajude. Acho que esse pedido final aqui é da gente conseguir falar assim, ó, doe o seu tempo da maneira que você tiver. Separando uma tampinha, adotando animal, dando um lar temporário, doando recursos, fazendo logística, dando carona solidária. Tem tantas formas de você ajudar que, assim, não ajudar, eu acho que pode não ser uma opção. Ah, Ajudar nas mídias, né? Nas mídias, no Instagram. Nós temos os drives, que são todas as informações, todos os arquivos, a gente coloca no drive, no G-Drive. Então, a pessoa, por exemplo, nós temos uma voluntária que ela faz faculdade veterinária em Alegre. Legal. E ela atualiza, ajuda a atualizar. A gente vai passando as informações num grupo específico, né, do dia a dia, e ela vai coletando esses materiais, data de vacinação, quando é que foi feita a vermifugação, enfim, vai atualizando, né? as receitas médicas. Olha só, então você pode ajudar de várias maneiras. Divulgação dos nossos eventos. Sim. É muita coisa que a pessoa pode fazer de casa. E aproveitando aqui, a gente já tem algumas datas de eventos próximos também, né? Se vocês quiserem falar aqui com a gente. Pode falar. Nós vamos estar promovendo estamos. agora, né? Já estamos participando da Feira dos Municípios, está acontecendo no pavilhão de Carapina. Lá nós distribuímos potes, né, identificados de coleta de tampinhas. Legal. Nós vamos participar agora da Sustentabilidade Brasil também, Bacana. que vai ser entre o dia Pavilhão. 24 e 28 de junho. Também no pavilhão de Carapina. Também no pavilhão de Carapina. E nós temos uma feira também em adoção em Jacaraípe. A gente está organizando também essa feira, que vai ser no dia 16. Vai ser agora. É porque tem muito evento. É muito evento. Entre um evento e outro vai acontecer essa De qualquer feira maneira, também. para ficar Mas- sabendo, siga Isso, Vira Lata, fantástico. Vira Luxo lá no Instagram. Isso. E esse nome é maravilhoso, né? Seria, se pudesse terminar com a música, seria a música da Rita Lee, do luxo ao lixo. Isso. Isso aí. Do lixo ao luxo. Eu errei, gente. A nossa É presidente. verdade. Tem que ser do lixo ao luxo, não o contrário. É o nosso sonho, né? É. Que ele saia ali do sofrimento, de comer lixo, do abandono, para ter um luxo, né? Um luxo, Tem exatamente. muitos cachorros adotados pela ONG, né? Através da ONG, que tem Instagram. É, então, coisa mais muito linda. legal. E eu falo, Sim. e às vezes o maior luxo é o amor, é o carinho, Nossa, é o isso cuidado. É o que eu falo. As pessoas às vezes falam assim: eu moro num lugar muito pequeno, kitnet. Eu falei, gente, Cabe você lá, então cabe mais um animalzinho. é outra coisa. É assim, o bichinho, ele quer a pessoa. Se você tá milionário, vai para uma mansão, ele vai para você empanando rabinho, amando do mesmo jeito. Você perdeu tudo. Foi morar embaixo da ponte. Ele nunca vai te recriminar, viu? Você fez besteira, perdeu dinheiro, perdeu tudo aquela mansão. Então, ele vai para baixo da ponte com você balando rabinho, te amando do mesmo jeito. É. Então, o animal quer a pessoa, ele quer o amor da pessoa. Espaço tem que ser no coração. É verdade. O voluntário presente, né, faz toda a diferença também lá, presente mesmo na ONG. Nós temos o caso, né, do Moscou. A voluntária fez um vídeo maneiro dele, ele abraçando ela lá no quintal, que ele gostava de conversar, gosta, né, de conversar assim, olhando nos olhos.
E ela fez um vídeo, ela fez isso, como é que eu posso? Você pode amadrinhar ele online, faz uns vídeos, umas fotos aí e faz divulgação que, né, para conseguir a adoção. Quando você consegue no seio, no ambiente de trabalho dessa pessoa, nesse ambiente familiar, para a gente é muito mais seguro. Sim. A gente fica muito mais tranquilo. Com certeza. Então, com pouco tempo que a gente jogou esse vídeo e ela divulgando, o Moscou foi adotado. Ai, que graça. E ele viajou para Brasília, né? Foi. Olha tá que chique. morando em Brasília. Viajando de avião, indo para Brasília, capital federal. Não, eles foram de carro. De carro Pra ainda. não ter Teve nenhum voluntário da família para poder levar o Moscou. Olha que legal. Então, gente, assim, ó, eu poderia ficar horas aqui falando das diversas histórias de amor e de sucesso e também falando, infelizmente, das histórias tristes que a ONG ajudou ou que a atuação institucional foi precisa. E eu termino dizendo, assim, na importância do trabalho de vocês. Muito obrigado não só pela presença, mas pelo trabalho lindo que vocês fazem em prol da proteção e defesa dos animais. Sabe que vocês podem contar com a gente no espaço que a gente tiver para a gente divulgar e trazer mais gente para essa causa que é tão nobre. E o papel da nossa Comissão de Defesa dos Direitos Animais é essencialmente a gente conseguir divulgar esses trabalhos e ajudar nesse papel institucional, seja no auxílio à nossa diretoria da OAB Espírito Santo, a quem tem dado um espaço muito bacana para que a gente consiga trazer esse tema à baila e conectar a advocacia capixaba a essa causa tão importante que é a defesa dos direitos dos nossos animais. Encerramos esse podcast agradecendo muito a todos vocês que podem acompanhar no canal do YouTube e também pelas páginas da @oab.es. Então agradeço a todo mundo que acompanhou esse episódio até o final e lembrando que vocês podem acompanhar pela página do YouTube os demais episódios e também ficar por dentro das notícias da seccional através do nosso Instagram, @OAB Espírito Santo. Muito obrigado e até a próxima!